Eu me chamo Luiz Arthur Calheiros Leite, me apresento novamente aos colegas. Sou professor com doutorado em hematologia e bioquímica e estamos aqui para aprender. Vamos diretamente ao assunto. Sou presidente da Escola Brasileira de Hematologia Laboratorial e o nosso caso de hoje passa pelo sangue, né? Então vamos lá. Bem, esse é um slide interessante que mostra o sangue e seu estado da arte. Eu queria que todos interagissem para entendessem que uma gota de sangue é o suficiente para fazer o que eu vou mostrar a vocês, uma lâmina que pode revelar o que realmente está acontecendo de modo dinâmico com o paciente. Então, uma gota de sangue, uma fração pequena, amigos, desse tubo de DTA pode gerar, sim, muita informação. Normalmente, para fazer o hemograma, a gente utiliza ali o tubo de DTA, a coleta hoje é a vácuo, e todo o estado da arte também pode fazer com que o hemograma seja utilizado para entender se há ou não necessidade de transfusão sanguínea. Mas a nossa pergunta que a gente sempre faz é, com tanta tecnologia, com a visão tão profunda do hemograma, o que realmente nós fazemos? Meu Deus, será que meus dias estão contados como analista? Vocês vão ver que não. O hemograma é totalmente dependente do examinador, da lâmina. E vou mostrar a vocês na prática por quê. Então, primeiro, alguns pilares para a gente entender esse caso clínico, que é a visão profunda do hemograma, né? Um exame extremamente tecnológico para alguns de vocês, para outros ainda utilizando equipamentos de pequeno porte. Aí o exame depende mais ainda de você, mas de grande porte também. Um exame mais solicitado de todos os locais do mundo é o hemograma, com características ambíguas. Por quê? É um exame barato, mas, ao mesmo tempo, é um exame que pode ter uma complexidade baixa, mas, ao mesmo tempo, está aí meu amigo Mauro Terra, boa noite, meu amigo Mauro Terra, boa tarde, onde você estiver, bom dia, para todos, boa tarde no Brasil, mas tem colegas de outros locais do Brasil e do mundo, então a gente tem um fuso horário, então eu dou logo um olá a todos, e a gente falando um pouco sobre hemograma, porque o exame tem uma característica ambígua, é um exame que a gente consegue fazer em 1 segundo, né? Quando eu falo 1 segundo, é assim, ó, um piscar de olho, boa tarde aí, professor, né? A gente faz em 60 segundos um hemograma, né? Em máquinas que vão vir com essa tecnologia. Mas a execução final não é tão rápida. Isso vai caso a caso. O caso que eu vou mostrar a vocês, aparentemente a máquina poderia contar. Mas será que precisa ou não da gente? Vocês vão aqui sim. É um exame de rotina, todo mundo já fez ou vai fazer, não sei se com a mesma qualidade. E é essencial para todos os serviços. Aí onde é que está? Todos os serviços, seja de infectologia, como a gente vai mostrar hoje, UTI, serviços de hematologia, laboratórios de pequeno porte, médio porte, e a gente bate muito nessa tecla, que é a qualidade do exame. Já que o exame precisa de tanta qualidade, e hoje a gente está fazendo exame com uma qualidade um pouco baixa, a gente tem que ter muito cuidado. Nossos colegas aí, como o professor Tibúrcio, doutor Mauro Terra, sempre falam em qualidade em realizar exame. Pessoal, realizar o exame não é colocar nessa esteira e passar. É analisar ao todo. Por quê? Quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, os equipamentos fazem tudo, 55 parâmetros, 5 partes de contagem de leucócitos, contra leucócitos, basófilo, eosinófilo, neutrófilo com precisão. Lembrando que é neutrófilo segmentado, ele não diferencia de bastonete, certo? Granulócito imaturo, monócito, linfócito, com algumas observações, linfócito reativo ou atípico, eritroblasto, alguns equipamentos como esse da Sysmex ou da Auriva, seja qual for o equipamento aqui. Dão alarmes a vocês, aviso o que é que vocês têm que fazer, o que é que vocês têm que procurar na lâmina, contam reticulócitos, plaquetas imaturas, mas e você? Onde é que fica? Você é o ponto final, você é que decide como esse exame tem que ser liberado, com o que esse exame tem que ser liberado. E como? Através da morfologia. Seja você um grande operador da máquina mais tecnológica do mundo, um escaneador de célula chamada CellaVision, ou seja você um colega de bancada que vive numa pequena cidade, média cidade, ou até grande centro, não importa. Vocês têm que ver o que os equipamentos não conseguem ver. Essa é a máxima do professor Renato Falassi e a minha também. É de todos vocês. Nós devemos ver o que os equipamentos não conseguem ver. E são muitas coisas. Dentro da infecção também tem muitas coisas. Então, a importância da morfologia é gigante. Por quê? Quando a gente fala de morfologia, os equipamentos eles conseguem contar, conseguem medir, conseguem dosar, mas eles não conseguem ver.
não é o equipamento que vê, certo? Eles conseguem notar algumas coisas, mas outras não, como granulações tóxicas, é você que diz as granulações tóxicas degenerativas, é você que diz qual granulócito imaturo dentro do desvio esquerdo escalonado ou dentro do IG nós temos, ou quantos nós temos, vocês vão ver nesse caso. Vocês que contam bastões, vocês que contam blastos, vocês que fazem a lâmina, mas o meu equipamento faz a lâmina, melhor ainda, fora a lâmina, melhor ainda, mas você que tem que avaliar a lâmina na região exata. Então, é outro ponto. Você que escolhe a região da cauda, não é equipamento. Equipamento não diz, leia, né, em tal local. Se você não sabe fazer um esfregaço sanguíneo, uma distensão sanguínea com cauda, você não está nesse nível de analisar uma lâmina. E vocês estão aqui para aprender, e vão aprender, inclusive, qual é a região adequada nesse próximo ponto. Então, a fórmula do microscópio, que a gente chama de fórmula leucocitária, que é o que a gente vai falar mais hoje de leucócito e diferenciação, é importantíssimo para o laboratório moderno e o laboratório de pequeno porte, médio porte, grande porte. O antigo laboratório sempre foi, sempre será. Por quê? Nós temos que resolver coisas que quase ninguém consegue resolver. Talvez vocês não saibam disso. Quais são as utilidades do hemograma? Diagnosticar, ou rastrear, ou descobrir leucocitoses inexplicáveis. E aí eu já falo, como alguns colegas falam também, que o hemograma ele elucida casos subclínicos. Né? Atipia linfocitária, linfócitos reativos que o equipamento não vê, você vê 15, 20, né? Até 5% em linfocitoses brandas, você que vê. Desvio à esquerda, que o equipamento ainda não está vendo, você vê. Antes mesmo de ter muito leucócito. Então, leucócito acima de 12 mil, 13 mil, 14 mil, 15 mil, é você que vai dizer qual leucócito que está predominando. Linfocitose em adultos é importantíssima. As doenças subclínicas ou até assintomáticas, como a leucemia linfocítica crônica. Aumento de células de baixo percentual, é vocês que vão ver. Basófilo, que é o equipamento conta, você vai confirmar se ele contou certo. Plasmócito, que nenhum equipamento do mundo conta, nenhum mais moderno do mundo. Mielócito, promielócito, vocês vão ver isso. Aumento de células de baixo percentual, é você que vai confirmar isso, meu amigo. A ausência de eosinófilo, o equipamento faz muito bem. O monócito, para curar nas bordas, porque a ausência de monócito numa lâmina 00 não é usual. E mais, se você encontrar uma célula normal, procure mais. Procure outra dessa. Procure se tem um blasto, um promielócito, se o perfil do hemograma se enquadra no que você está vendo. Cada hemograma tem um perfil, muda, às vezes muda, mas normalmente adquire aquele perfil. A tecnologia é tamanha que a gente trabalha com todas essas cores aí, ó. São uma infinidade de equipamentos modernos que trabalham com impedância elétrica, que é a eletricidade, medição de eritrócitos e plaquetas por impedância elétrica, simplificando para vocês, e também um laser que conta leucócitos. Como é que ele conta esses leucócitos? Não é difícil, amigos. Eles fazem hoje uma tecnologia, né? Vão adaptar uma tecnologia, seja qualquer fabricante, Nihon, Oriba, Beckman Coulter, Sysmex, qualquer uma tecnologia Mydra, é a mesma. Um laser que vai incidir célula a célula e vai contar essas células e vai agrupar essas células por tamanho, que é a menor célula que nós temos no sangue, o menor leucócito que nós temos no sangue é o linfócito, então a célula que tem baixo tamanho e baixa complexidade granular, que é o SSC, lembre, FSC, ou fluorescência é tamanho. SSC é granulosidade. E aí ele divide as células, pode ser 50 mil, 30 mil, 1 milhão de células, se você diluir, o equipamento consegue contar, por características. Linfócitos, vamos mostrar a vocês, e usando essa tecnologia. Monócitos, vejam bem, linfócitos, célula pequena, aqui no gráfico, células pequenas aqui em azul claro, e com baixa complexidade granular, isso é linfócito. Se a gente tem uma população só de linfócito, essa doença não deve ser bacteriana, que é o nosso ponto de hoje. Mas se o contrário for monócitos, é uma célula grande, mas que tem pouco grânulo. Tem o SSC, a complexidade não muito alta, tá certo? Então, observem isso. O tamanho versus a complexidade granular. E aí a gente vê, ou observa, para observar com mais frequência, essa neutrofilia, esses neutrófilos, que são essas células aí que estão indo para uma região de mais grânulos. Né? Muito grânulo e um tamanho maior. São os neutrófilos. Na infecção bacteriana, esses neutrófilos são maiores ainda. Eles, às vezes até adquirem a forma de neutrófilos hipersegmentados por deficiência de folato.
Então, tem algumas coisas interessantes. A máquina já plota. Se você tem a tela, como eu estou vendo aqui, de um equipamento, observe, porque uma das características do processo infeccioso bacteriano é a ausência de eosinófilos e a neutrofilia relativa, principalmente absoluta. Então, o eosinófilo, ela tem uma precisão muito grande, é uma célula granular. E aí a gente começa a falar dos leucócitos. Bem, o que é que a gente tem que ver? A leucocitose, a leucopenia, a leucocitose deve ser notada e a gente tem que ver qual a célula que está predominando. Se é neutrofilia, se é eosinofilia, se é linfocitose. No nosso caso hoje é neutrofilia. Atente para a idade, para o exame anterior. Pouca gente olha o exame anterior do paciente. É o primeiro exame, como o caso de hoje, ou não? Olha esse organograma que eu vou explicar totalmente hoje, mas vou focar só nos neutrófilos, porque a nossa observação hoje é sobre o processo infeccioso bacteriano. Essa coluna do meio que está pequena, tá certo? Não se preocupe que eu vou traduzir para vocês. Em casos de neutrofilia, nós temos uma grande responsabilidade, como o caso de hoje. Nós, com hemograma e com outros exames que vão ser pedidos depois do hemograma, aí onde é que entra a importância do hemograma, é que nós vamos ver se tem desvio à esquerda, em presença de leucocitose por neutrofilia, que é a presença dos bastões, com granulócitos imaturos, meta, mielo e pró. Nós temos granulações tóxicas e vacúolos citoplasmáticos, nós temos menos de 50 mil ou até mais de 50 mil, certo? Com um BCR-ABL negativo, mas com condições associadas à infecção, que é um PCR, uma proteína C reativa positiva ou acima de 5, como valor de referência. Isso fala a favor de infecção. Ao contrário, a gente pensa que podemos ter desvio à esquerda, com basofilia, com eosinofilia, poderia sim pensar em outra condição, devemos pensar, e é uma coisa que vocês devem fazer quando fazem um hemograma, é pensar antes, durante e depois na possibilidade da hipótese diagnóstica. Então, poderia ser também, no caso de uma leucocitose por neutrofilia com basofilia e eosinofilia, lembre, diferente da infecção que não tem nem basofilia nem eosinofilia, a infecção tem neutrofilia com eosinopenia e linfopenia, nós temos uma leucemia mieloide crônica. Tem dois perfis na leucocitose com neutrofilia, né? Uma infecção bacteriana, que a gente vai observar perfis que claramente são as granulações tóxicas, o desvio à esquerda, escalonado, com meta, mielo e pró, certo? Às vezes até blasto, com pouco eosinófilo, ausência de eosinófilo. A ausência de eosinófilo é a máquina que conta 0,0. Vou mostrar para vocês. Linfócito baixo, linfopenia, essa é a infecção que também vai ter IG, granulócitos imaturos. Vocês que vão contar esses IGs e vão me dizer se tem granulações tóxicas no caso presente. Aí fala a favor da infecção, uma PCR alta, um gram positivo, um gram negativo, né? Uma cultura positiva, um sumário de urina com piócitos, com proteína, né? Com bactéria, com nitrito positivo. A gente tem que pensar em todo o setor, em todos os recursos que nós temos. Então, isso é bacana, né, de se ver. E o que acontece? Com esse ponto, nós notamos que a alteração do hemograma, ela acontece por variação de uma ou outra célula no sangue. No caso da leucocitose, nós temos neutrofilia, aumento do neutrófilo, aumento dessa célula, em detrimento a baixa do linfócito e baixa do eosinófilo. Então, esse é o perfil da infecção bacteriana. Para quê? Porque a medula óssea produz tanto neutrófilo e joga no sangue, e a gente vê e conta em tempo real como neutrófilo, né? Neutrófilo, granulócito maduro e granulócitos imaturos, né? Vamos fazer essa divisão didática. Porque no processo final, né, no frigir dos ovos, como a gente falou na brincadeira, o que vai acontecer, que a live aqui é mais descontraída, a gente faz algo mais próximo a vocês podem interagir, é que o neutrófilo ele sai do sangue, vai no máximo 8 horas, ele fica circulando no sangue e vai para o tecido destruir a bactéria. Então, esse processo ele é dinâmico, a gente aqui não sabe, mas imagina, quando a gente está com infecção ou inflamação, a gente sabe sim que tem sinais, ou ela é subclínica ou ela é clínica, quando o paciente tem febre, é um paciente prostrado, cansado, é um paciente que tem uma faringite, é um paciente que está com desconforto a urinar. Então, a gente tem alguns sinais, uma amidalite, uma otite, ou até algo que a gente consegue pensar em infecção. Então, a neutrofilia é um chamamento dos neutrófilos, as interleucinas ou interleuquinas, as interleucinas famosas, que a inflamação, lembrando, não acontece só nas neutrofilias, mas no nosso caso é muito comum. A inflamação, mesmo em vírus, a gente está falando de bactéria, a gente tem neutrofilia, como na COVID.
Nosso foco aqui é falar de infecção bacteriana. Então, na inflamação, a liberação de neutrófilo, a medula óssea abre a porta assim, ó. Abrir a porta, que nem aquela porta que está ali, ó. Abriu a porta, neutrófilo entre e vai fazer sua função, que é ou de apedese, ir para o sangue e combater as bactérias. Se isso não funcionar, pessoal, só o antibiótico. E aí a gente mistura, às vezes, o antibiótico, se você já viu perfil de paciente com UTI, o antibiótico, o médico fica esperando o hemograma, ou às vezes ele faz tratamento, que a gente fala de empírico, não dá para esperar. Quanto mais rápido você liberar um hemograma, tem que fazer essa observação na UTI, de um paciente grave da UTI, ou até dessa condição, você está no laboratório privado, pegar um caso como esse que eu vou mostrar para vocês, liberem rápido. Sem mais delongas, sem muitos pontos, o que causa neutrofilia? Nosso ponto principal hoje é mais de 7.700 neutrófilos, a infecção bacteriana e a inflamação. O resto pode ser uso crônico de corticoide, eu já peguei casos de pacientes que faziam corticoide, a médica, não, esse exame não bate com a clínica. Se não bate com a clínica, você imagina, mas ele está usando algum medicamento? Tá. Metilcortem, prednisona. Tudo bem. Então, a causa da neutrofilia não é uma infecção mesmo. Realmente não tem febre, não tem nada, ele não tem infecção. É o medicamento que você está administrando para o seu paciente. Você tem que ter essa autoridade de falar com os médicos e eles vão dizer, agora eu entendi. Certo? Uso do granuloquine, malignidades como LMC ou tumores sólidos, às vezes até hemorragia causa neutrofilia. Mas o nosso foco aqui, claramente, são as infecções bacterianas. Quando a gente tem os neutrófilos indo para o sangue, que é a neutrofilia, aumento do trânsito, e esses neutrófilos ainda saindo da margem e também indo para o sangue, saindo da medula e indo para o sangue. Né? Veja que imagem bonita, os neutrófilos saindo do sangue, a gente nem percebe, porque a gente analisa o sangue. Né? E pouca gente explica isso, eu acho que quase ninguém explica isso, ou ninguém explica isso aí. Eu sou um dos colegas que sempre falam do eixo, né, que ativa e aumenta os neutrófilos com infecção, porque toda infecção ela é estressante. Então, a gente tem o eixo hipófise-hipotálamo suprarrenal. O eixo hipófise-hipotálamo suprarrenal, que é o eixo do estresse da infecção, ou do estresse mesmo, aumenta a geração de um hormônio chamado de cortisol, secretado pela glândula adrenal, e o cortisol tem uma participação super importante junto com a ACTH. A gente consegue dosar esses exames, que é aumentar os neutrófilos no sangue e capturar os eosinófilos e diminuir os linfócitos. Repetindo, se você não viu isso, claro que isso vai ficar gravado, você vai saber que neste eixo hipófise-hipotálamo suprarrenal você tem a neutrofilia causada pelo processo infeccioso e principalmente na inflamação associada ao estresse. Então tem mais um fator aí de causa de neutrofilia. Veja aí um caso de neutrofilia, mas eu vou trazer um bem mais interessante, que é que eu vou ler para vocês. Esse tem 17.300 leucócitos, que é comum, neutrofilia relativa e absoluta. Veja no gráfico que eu quero mostrar para vocês a predominância de neutrófilo. Veja na lâmina, só neutrófilo. Se está pequeno, não se preocupe. Alguns conceitos para a gente começar no nosso caso, que é o que me interessa. Né? Desvio à esquerda. Ele hoje é mandatório, quando a gente tem mais de 6% de bastões? Não. Por quê? Vejam nessa imagem. O desvio à esquerda, no passado, que era só questão de ter muito bastão no sangue, era a nossa fórmula para dizer para o médico que a gente tem infecção e para ele dizer, esse paciente tem infecção. Ok, né? É quando a gente tinha mais de 6% dessa célula chamada de neutrófilo bastonete ou bastonado, pessoal. Mas não é isso que acontece. Né? A gente tem hoje a presença de granulócitos imaturos. Então, por que isso? Porque as máquinas elas conseguem, com muita dificuldade, te avisar, por o que a gente chama de flag, alarme, que existe left to the shift ou left shift, que é isso, desvio à esquerda, traduzindo do inglês para o português. Elas conseguem te avisar, mas quando tem neutrofilia. Quando tem neutrofilia, você vai ver a lâmina. Então, você vê isso. Só que, examinador a examinador, essa contagem de bastão, ela varia. Então, o bastão, a gente anota, certo? A gente conta, mas ele não é o principal marcador ou indicador de infecção sequer mais. Porque a gente não consegue diferenciar o que é bastão. Nem sempre é lindão assim, né? Bonitão, assim, quando a gente vê bastão, tudo arredondado, tudo bonito, e segmentado com granulação tóxica. Então, por que o desvio nuclear à esquerda deixou de ser tão útil? Ele continua sendo útil, só que você agregou um índice chamado de granulócitos imaturos, que é, tá pequeno, e eu vou traduzir para vocês, você pode ver depois esse vídeo nesse bate-canal aqui, que é metamielócito, mielócito, promielócito. Qual é o ponto? Esse índice é altamente sensível, não sofre essa interferência de examinador, porque é a máquina que conta, mas ele conta junto.
metamielócito, mielócito e promielócito. Lembrem disso. Metamielócito, mielócito e promielócito. Vou mostrar a vocês na prática como funciona. Olha o metamielócito, ele não confunde o metamielócito, cai em uma região que ele consegue distinguir. Olha o mielócito, aquela célula arredondada, né, ovalada, com núcleo ovalado, encostado na esquerda e sem nucleolo. Né? E o promielócito, uma célula com nucleolo grande, é a maior célula da linhagem mieloide, hipergranular, e a gente consegue sim distinguir essas três células. Lembrando que o meta é a metade, né? Metade de um núcleo, que tem uma evaginação, entrada, é um bastião, como se fosse um bastião gordo, né? Fazendo essa analogia com vocês, certo? Então, os estudos marcam. Marcam é dizer, diz que é verdade, né? O IG é um marcador de sepse. Quando a gente tem esse IG, que é um índice de granulócitos imaturos, que a máquina conta acima de 3%, provavelmente esse paciente tem infecção bacteriana. Mais ainda, quando esse IG é menor do que 2, 1, 0, a gente provavelmente não tem sepse ou em neonatos, em recém-nascidos, ou até em adultos. Então, preste atenção para esse IG a partir de agora. Os médicos também têm que prestar atenção a isso. Por quê? Eles têm que começar a interpretar o hemograma automatizado. Certo? Então, fica essa dica também em relação aos colegas aí. Então, veja esse ponto. O equipamento não contou, mas ele deu IG, imaturo granulocyte. Né? E olha na lâmina. A lâmina, claramente, a gente tem mielócitos, muitos neutrófilos segmentados. Né? Em algum ponto aqui, o metamielócito, claramente, e até bastões. Então, isso é um desvio esquerdo escalonado até, né, a presença de blastos, muitas vezes. E aí a gente tem que pensar, será que nesses casos eu tenho granulações tóxicas, vacuolização citoplasmáticas, corpúsculo de Doyle com a neutrofilia? Então, as granulações tóxicas é simplesmente um sinal de que tem infecção mesmo, mas pode estar presente na inflamação ou em outros pontos. Então, vejam, é uma persistência, uma aceleração da produção de neutrófilos. E aí, ó, corpúsculo de Doyle, só vê quem tem coloração como meio global de Gibson. Quem faz planótipo, esqueça, não consegue ver isso. Esse é um sinal de que a bactéria está destruindo o neutrófilo, a liquefação do retículo endoplasmático dentro do neutrófilo segmentado. Vacúolo citoplasmático e neutrófilo. Se você encontra o perfil da infecção bacteriana, que eu vou falar para vocês agora, daqui a pouco no nosso caso, no super caso de hoje, vocês vão relatar os vacúolos citoplasmáticos junto com as granulações tóxicas e por ordem. Neutrofilia, lembrando, linfopenia, eosinopenia, presença do desvio à esquerda com IG, granulócitos imaturos, e aí granulações tóxicas, vacúolos citoplasmáticos e corpúsculo de Doyle. Tudo isso a gente deve escrever no laudo, certo? Algumas outras coisas aparecem também, que é o eosinófilo, né, diminuído, ou na verdade desaparece, né? São os eosinófilos. Nosso ponto de hoje, eu vou mostrar um paciente que tinha um quadro séptico, para vocês entenderem. Sepsis é uma infecção muito grave, é uma infecção generalizada, que tem um foco infeccioso, que tem uma inflamação muito grande, que a gente chama de CIS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, em um paciente como esse, né? Com 41 mil leucócitos, esse paciente com uma sepse, com leucocitose. Esse era um paciente com 37 anos, admitido no pronto-socorro, com febre e calafrio. O típico perfil de paciente que está inflamado, infectado. Mas aí a gente fica com hemograma, 41 mil leucócitos, com 34 mil neutrófilos, que é 83% dos neutrófilos, com linfopenia, 7%, eu estou olhando a máquina, né? 7%, com eosinófilo de 1, eosinopenia, com monócito que às vezes aumenta, e com desvio à esquerda, que ele contou 25% de IG. Onde é que o professor, ele contou o desvio à esquerda? Ele não conta, ele não diz que tem desvio à esquerda. Hoje ele diz que tem, parece que tem granulócitos imaturos e avisa, ele interroga esse aparelho que tem left shift, desvio à esquerda. Vá na máquina e olhe. Né? Vá na lâmina, principalmente, e olhe, que eu vou mostrar para vocês hoje, para vocês contarem. Tá certo? Esse paciente tinha 14% de bastões, mas tinha o que nenhum aparelho consegue ver, só eu que vi, né? Ou vocês vão ver, que é metamielócito, 11 metamielócitos, 9 mielócitos, ele tinha só um eosinófilo, com 11 linfócitos e aquela neutrofilia clássica, que tem muito neutrófilo até mielócito, que é um desvio esquerdo escalonado. Lembrando que era 14 bastões,
11 meta e 9 mielo. Isso é escalonado, vai subindo a diferenciação celular. Eu escrevi no laudo granulações tóxicas dos neutrófilos. Eu não coloquei nem fina, nem média, nem grosseira, porque a granulação só precisa ser relatada com granulação tóxica nos neutrófilos. E aí, nosso foco hoje é uma infecção mais grave, é a reação leucemóide, é a reação que simula uma leucemia, mas pode ser uma infecção. Pode ser outras coisas. Então, para vocês, o valor de corte para olhar, epa, isso pelo PNCQ, pelo consenso internacional, ICSH, ou os órgãos internacionais, os consensos, as sociedades internacionais de hematologia laboratoriais, eles consideram que mais de 50 mil, pessoal, leucócitos, o paciente tem risco iminente de sepsis. Então, vou colocar aqui, ó. Se o aparelho contou 50 mil leucócitos, ligue a sua sirene, a alerta de que, opa, esse exame eu vou olhar com muita calma. Então, vou mostrar para vocês vários casos. Primeiro, um projetado aqui, ó, caso que a gente pegou na rotina, que o paciente tem 59 mil leucócitos. Tudo neutrófilos, 57 mil neutrófilos, com 21% de bastões. Aí a gente entra a importância da gente sim, porque a gente conta bastão. Nós contamos os bastões, isso é muito importante. E o perfil clássico, vocês já estão adquirindo com uma repetição, que é isso que a gente faz. Né? Neutrofilia, com linfopenia, só tinha 2% de linfócito, com monócito normal, né? E ausência de eosinófilo. 0,0 em relativo e absoluto. É o perfil do hemograma com o IG 2,3. Não tinha muito granulócito imaturo, mas já era 2%, já era considerável. E eu novamente faço a observação das granulações tóxicas nos neutrófilos. Quando a gente chegar no caso, que a gente está chegando agora lá, vocês vão ver, ó, mielócito, neutrófilo, vou trazer a fotografia real, né, como vocês veem na lâmina, uma coloração no meio do voto de Gibson, mas também bastões e aqui mais segmentados. Então, vamos para o caso clínico, que é realmente o que eu queria falar com vocês. Esse é um caso clínico que eu vou fazer uma contagem diferencial com vocês, porque a gente faz aqui na prática, um paciente com 37 anos com febre a esclarecer. O médico manda isso para a gente. Bem, às vezes você só tem acesso a 37 anos, sexo masculino. No hemograma, ele tinha 59.200 leucócitos. Eu fiz questão de trazer o hemograma amassado para vocês verem que é real. É um caso de ontem que eu peguei na nossa rotina. O paciente tem uma anemia de infecção, que é 10,8 de hemoglobina. Ok, essa hemoglobina baixa é de processo infeccioso, não se preocupe. A anemia ou é microcítica, ou é normocítica ou normocrômica. Mas o mais importante, vamos para o diferencial dos leucócitos. 77% de neutrófilos. Linfócitos, 5,6%. Estou lendo o laudo com vocês aqui. Monócito, 8,7%. Quer saber o valor de referência? Dá uma olhada aqui do lado que você vai ver, ó, o valor de referência aqui projetado. Ele tinha aí um pouquinho de monócito, né? Acima de 800 monócitos. Ele tem monocitose. É comum na infecção, porque o monócito é um fagócito. E eosinófilo, ele tinha simplesmente 1,15%, que é 1,15%, né, porcentagem do monócito. Então, ele tem aquele perfil, que é a neutrofilia, primeiro, a leucocitose, e nesse caso, mais de 50 mil, o alerta, pânico. O que é o pânico, pessoal? Vocês têm que entrar em contato direto com o corpo clínico, o médico, o enfermeiro. E quando fizerem isso, faça a anotação de dizer, ó, médico, doutor fulano de tal, doutor tal, doutor Mauro tal, doutor João tal, doutor Luiz tal, por favor, anotou. Obrigado, passei o resultado para você. Notifique que você passou para um colega, isso é muito importante. A gente pode chamar isso porque, além de ter um risco iminente de sepsis, esse paciente ele tem que receber a notificação que tem uma leucocitose por neutrofilia, com a máquina aqui da linfopenia, monocitose e eosinopenia. Clássica. Tem basófilo, pessoal? Não, não vai ter basófilo. Tem eosinófilo muito alto? Não, não vai ter. Tem muito neutrófilo? Sim, mas a gente vai dizer quem são esses neutrófilos. Tem o IG, a máquina não contou IG, essa máquina não conta IG. Só deu um aviso que tinha granulócitos imaturos. Tem muito monócito, vamos ver agora o que é que vocês vão ver. Ponto interessante que eu gosto de falar é, você sabe fazer lâmina? Veja que quando eu fiz esse esfregaço sanguíneo, essa distensão sanguínea, eu coloco uma gota lá e distendo e deixo uma margem. Essa é a parte prática, pessoal. Essa microfotografia eu fiz ontem. Tá aqui, ó. Eu deixo uma margem aqui, ó. Não tem identificação do paciente, para vocês não saberem nada dado de paciente
nós reservamos esse direito ao paciente. E vejam que, lateralmente, está bem feito, tem uma cauda, e eu coloco a gota de óleo, porque quando tem mais de 50 ml, eu vou direto para de 100, eu observo no objetivo de 100, é outro conselho, quando tem alguma coisa muito relevante, para direto para de 100, e observe se realmente há e o que há nessa lâmina. Vamos ver agora o que, é que tem nessa lâmina, porque é isso que a gente tem que saber. Vamos começar com a contagem de células, né? Então, vamos contar. Essa primeira célula aqui, fazendo a contagem diferencial, eu conto como um promielócito, a segunda como um neutrófilo claramente segmentado, a terceira como um metamielócito e a quarta como um bastão. Contagem diferencial, campo a campo. Segunda imagem, mesmo com o aumento que eu fiz aqui da imagem, dá para ver que são em cima um segmentado. Vocês vão anotando aí, quarta célula, quinta célula, sexta célula, até dar 100, porque eu contei, fiz questão de trazer 100 células para vocês. Aqui um bastão, aqui outro bastão, já vi que tem desvio à esquerda, né? Daqui a pouco vocês vão ver. E aqui um mielócito neutrófilo com grânulos. Podem notar algumas coisas que a gente falou do processo infeccioso. Essa microfotografia ficou com um pouquinho de arranhão, mas claramente tem neutrófilos bastonados, bastão, e um promielócito. Olha como essa célula é grande, com o nucleolo toda azulada, com muito vacúolo, promielócito. A próxima imagem tem dois campos juntos, para a gente otimizar. Um metamielócito, aí vem os granulócitos imaturos. Quem é que está contando? É você. Um segmentado pequenininho, e um outro mielócito neutrófilo. Quando ele tem um núcleo ovalado, assim, ó, e tem um citoplasma, né, mais azul, ele está em transição, não existe transição, né? A colega aqui, boa tarde, né? Boa tarde, diretamente de Moçambique, muito bom estar aqui com a gente, pessoal de Moçambique, também de Angola, um abraço a todos, welcome. E aqui, ó, pode ser em transição, então eu conto com mielócito porque não tem os grânulos primários, certo? Opa, volta lá para a lâmina. Sem mexer na figura. Vamos continuar aqui no campo, tá vendo? Aqui eu estou com um linfócito, a célula está um pouquinho esmagada, eu só conto célula íntegra aqui, ó, neutrófilo segmentado, metamielócito, um monócito, um linfócito, mais a predominância de granulócitos imaturos aqui, ó, aqui pequenininho, um promielócito segmentado, aqui está cortado, não conto, aqui novamente mostrando mais um granulócito imaturo com indentação metamielócito e esse pequenininho aqui, um bastão. Claro que alguns vão contar mais bastões, depois no final vocês podem dizer quanto tem a contagem de vocês para a gente conferir, e outros vão contar mais segmentados, né? Esse é o problema da questão do segmentado claramente para o bastão, que é a nossa limitação de contar cada pessoa contando uma coisa. Agora um pouquinho mais nítida a imagem, que aqui a gente tem um bastão, pessoal. Quando é em processo infeccioso, o bastão aparece como bastão. Essa é outra dica importante. Ele vira bastão mesmo. Ele tem aqui, ó, um sinal aqui que parece reto, assim, ó, com granulações tóxicas nos neutrófilos. Anotem isso, né? Esse é segmentado. Né? Esse é segmentado. Daqui, um blasto apareceu uma célula blástica. Pode aparecer infecção. Essa infecção tão gritante aqui, com mais de 50 miliopostos, pode sim, certo? E mais aqui, um bastão, mais um bastão. Esse paciente está cheio de bastões, né? Cheio de bastões. É mais de 35% de bastões. Já adiantando para vocês. Mas é vocês que estão contando comigo. Ó. Veja aqui, um meta, um promielócito hipergranular celular. Olha como ela é grande e hipergranular. E aqui, ó, você pode contar com bastão essa célula aqui, claramente, certo? E vamos à próxima. Aqui vai ter mais célula. Aqui em cima, o que eu adoro é dizer que essa célula é um bastão clássico, um bastão grandão, bastão do processo infeccioso, que ele fica grande. Não tem erro. Bastão, conta com bastão, não tem dúvida. Porque tem que estar dentro do contexto da neutrofilia, né? Na prática aqui, ó, segmentado, um linfócito um pouco, ele conta 4, 5 linfócitos até agora, uma predominância gigante de neutrófilos segmentados, mas também com um bastão bem grande aqui no canto, mais um bastão, só em um campo aqui, ó, 2 campos, a gente considera cada vez que a gente mexe o microscópio, o Charriot, nós temos 4 bastões, com o resto a gente já tem desvio à esquerda, que é mais de 6% de bastões, com granulócitos imaturos, pessoal, lembrando, ó, olha eles aqui, ó, né?
Aqui um segmentado, mas num campo só, vocês estão vendo um metamielócito. E aqui uma célula gigante. Essa célula gigante é um promielócito. E outro blasto aqui, ó, em transição para promielócito, eu vou contar como blasto. Ele tem desvio à esquerda com bastão, meta, mielo, pro, até agora. Pouco linfócito, até agora. Né? Granulações tóxicas. E nada de aparecer o tal do eosinófilo nem basófilo. Nem vai aparecer. Olha que lindo, mielócito clássico, pessoal, ainda com grânulos primários, já para grânulos secundários, né? Mas o mielócito é arredondado, ele vem para a periferia, né? O núcleo dele, como é que eu sei que é um mielócito? Ele fica redondo, né? Isso aqui é uma célula que a gente não consegue contar bem, está parecendo o núcleo do linfócito, certo? Então, pode computar como linfócito, sendo o quinto linfócito. De novo, um mielócito, porque parece muito com essa, mesmo sendo um pouco cortado. E aqui o neutrófilo segmentado, que eu quero mostrar para vocês a diferença do segmentado para uma célula que está ainda em forma de bastão, e aqui outro bastão ainda sem sinal de segmentação. O bastão não tem sinal de segmentação. Não percam as contas, são muitas imagens, porque a lâmina estava carreada, estava cheia, parecia um caminhão de granulócitos imaturos. Desde de células grandes, como blastos, com nucléolos evidentes, mas não era leucemia aguda, porque tinha todo desvio à esquerda. A gente tinha que pensar, será que não era um LNC? Tem basófilo, tem eosinófilo? Não. Então, aqui aparece uma infecção bem grave mesmo. Então, olha aqui, ó, um bastão, aqui nitidamente uma célula linfocitária, e pode ter linfócito reativo à infecção bacteriana? Um ou outro, sim, porque o linfócito reativo também combate, mas não vai ser predominância. A predominância aqui é de bastão. Mais ou menos um bastão, por isso que eu botei 35% de bastões. Vocês podem contar diferente de mim. E olha que campo aqui, ó, uma característica que eu queria trazer para vocês, né? Um neutrófilo bastonado, mas aqui embaixo um monócito. Tem muita gente que me procura com dúvida em monócito. E que nesse caso, olha, o monócito é uma célula que tem uma cromatina, uma célula aberta, tá certo? Uma cromatina aberta. É uma célula grande com núcleo azul acinzentado e parece um rim. Então, claramente, isso é um monócito que aparece em infecções, sim. É monocitose, como tem nesse caso. Olha que lindo esse mielócito que está começando a abrir e virar meta, mas eu conto como mielócito, típico de granulócito imaturo. Então, o IG que a máquina deu, o imaturo granulocite, é você que conta, pessoal. Então, veja. E aqui mais um bastão, claramente. Olha como os grânulos aqui ficam claros, não tem tanta granulação tóxica nesse bastão. Não cansem, porque tem muitos campos, separei muitos campos para observar. Mais uma célula aqui monocitária, mas com predominância de bastões. Bastão, esse grande é bastão. Novamente aqui, a gente cansa, né? Só em um campo mais 4. Já foram 4, 8, 12 bastões e assim vai. Né? A contagem inteira da lâmina vamos fazer, ó, sem cansar, porque a gente faz isso todo dia. Ó. Olha um meta, que meta bonito, olha que bonito esse meta aí, não tão grande. Né? Aqui um monócito, bem, parece que até um linfócito reativo, né? Bem azuladão. Né? Mas o mais importante é a predominância da célula. Pensa quando está fazendo, desse jeito que eu estou pensando a vocês. A predominância é de quê? Da linhagem granulocítica. Certo? Então, olha aqui, um bastão, ou você pode contar como segmentado. Está aparecendo que a segmentação também está segmentado. Aqui outro, e aqui um meta. Aqui um segmentado e aqui um bastão. A célula está cheia de bastão e granulócitos imaturos. A típica característica é a neutrofilia, com desvio à esquerda, e presença de granulócitos imaturos. Aqui em cima, um metamielócito, veja que ele tem a chanfradura aberta. Aqui um mielócito e 2 segmentados. Aqui mais um segmentado, uma célula linfocitária, um monócito, e aqui um segmentado que eu não conto, porque está partido, eu só conto a célula inteira no campo. Quando eu mudo de campo, ó, bastão, segmentado, bastão, uma célula bem granular, com nucléolo, tá certo? E aí eu posso pensar que é um blasto tranquilamente. Então, desvio à esquerda foi até blastos. Então, eu tenho aqui, ó, vou escrever para o chat para vocês, ó, com vocês, colocando que esse paciente ele tinha um desvio, né, uma contagem de segmentado, de desvio, né, até blastos. Sem aparecer, até agora, até o momento, nenhum eosinófilo. Então, o eosinófilo estava ausente. Podem participar. O KEO, eosinófila. Típica característica. Linfopenia,
e granulações tóxicas nos neutrófilos. Assim que a gente trabalha. Tinha muito granulócito imaturo, muito granulócito imaturo. Então, continuando nossa contagem diferencial. Olha que legal esse campo, bonita, microfotografia real, igual que vocês trabalham, né? Um segmentado, um bastão, ficou linda essa foto. Olha esse bastão cheio de granulações tóxicas, né? Então, granulações tóxicas nos neutrófilos ou granulações tóxicas. Quer aprender como é que faz? Eu te ensino aqui agora. Granulações tóxicas em vários neutrófilos. Até escrevo com você. Granulações tóxicas em vários neutrófilos. Ainda diferencial, você coloca a granulação tóxica. Ela não é só tóxica a bactéria, mas a granulação tóxica mostra que ainda tem aceleração em vários neutrófilos. Divulgue o nosso canal, porque aqui tem prática. Já é o segundo caso, é a segunda semana que a gente faz prática com você aqui ao vivo, né? E sem custo nenhum. Aqui é gratuito mesmo, porque você tem que aprender. É uma escola para a gente aprender. Quem vai se aprofundar mais, vai para outros campos, outros caminhos que nós vamos mostrar para vocês. Mas aqui é agora, né, ao vivo, é neutrófilo bastonado e neutrófilo segmentado. Segue. Agora que se pode chamar de segue. Outro segue, e aqui um promielócito com zona de Golgi, né, com um espaço branco, a gente chama de espaço de Golgi, né, halo perinuclear. Então, tem desvio esquerdo até promielócito. E aqui, por final, para contar 100 células, ó, a gente já está contando, né, o final das 10 células, né, que aqui a gente tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. As últimas 10 células contando com vocês, eu vou contar as últimas 10 com vocês aqui, para fazer 91 bastão, 92 segmentado, 93 bastão, 94 metamielócito, 95 segue, a 95 é segue, 96 monócito, 97 mielócito neutrófilo, 98 mielócito, 99 segue, 100 segue. Essa outra eu já nem conto, porque eu já cheguei em 100. Então, eu tenho aqui 100 células contadas, pessoal. Eu contei, sempre eu vou contar 100% de leucócitos. Então, contando as 100 células, a gente finalizou uma contagem diferencial completa. E quem conseguiu fazer a contagem, depois volta nesse canal, faz a contagem e diz aqui como foi a sua experiência em uma contagem de célula. Eu quero que você aprenda, deixa a sua opinião, ou se você quer aprender mais, fica atento para os nossos cursos. Nós temos cursos de doenças infecciosas, está tudo ainda. Hoje tem desconto, hoje, sexta-feira, do Black Friday, né? Mas depois disso a gente começa a trabalhar com um preço que a gente chama de um preço significativo, que é preço para você aprender. Então, meu Instagram está aí, o meu canal de YouTube está aqui, começando, funcionando, o meu LinkedIn. Eu agradeço a todos. Nós temos curso sobre Covid, hemograma com interpretação de gráficos, poucos colegas fazem isso, lipo, neoplasias hematológicos, um curso regravado, moderno, morfologia, laudos lâminas, coagulação, interpretação clínica do leucograma, anemia, interpretação do hemograma, a teoria prática diária, já vendeu mais de 4 mil, né? Já rendeu mais de 4 mil alunos que mudaram a vida dos pacientes, a parte de leucemias e linfomas de epitelia, imunematologia, e o nosso super lançamento, que é o nosso curso de bioquímica clínica. Esse curso é um curso de bioquímica que não é básico, ele é bom, mas ele é avançado, tem marcadores de infarto agudo do miocárdio, troponina, até o ProBNP, peptídeo natriurético, marcador de insuficiência renal. A gente tem marcadores da diabetes e monitoramento, como dosagem de glicose, hemoglobina glicada. E nesse curso, vocês têm a famosa, né, as famosas curvas de glicemia, aquelas curvas que a gente faz de tolerância à glicose. Tem tudo de bioclínica. Tem a parte de uranálise, a gente faz uma base de uranálise para também falar de marcador de função renal, os testes de função hepática, tem os valores críticos, mas a gente fala também TS, TC, TSH, T3, T4, sódio, potássio, os casos clínicos completos, são 10 casos clínicos, é um curso completo de bioquímica, com tudo que você imaginar, pancreatite, né, amilase, lipase, sepse, PCR, tem hemograma, tem paciente que tinha dengue e depois foi diagnosticado com leucemia. Então, tem tudo nesse curso. E o melhor, você tem certificação e você tem, em todos esses cursos, um plantão de dúvidas com o professor, que sou eu, com vocês. Eu dou o WhatsApp quando vocês fazem o curso, vocês falam comigo, falam com o meu suporte e fazem o curso aprendendo. Então, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima live
e fiquem com Deus, certo? Eu agradeço demais aqui a presença de todos. Nosso objetivo aqui é transmitir conhecimento. Só vou parar a transmissão da tela para ficar com vocês aqui, certo? E a porta está ali, está aberta para vocês, sempre aberta para vocês que estão no Brasil, em Portugal, aí na África. Muito obrigado, pessoal do Moçambique está aqui, para os colegas de todas as redes, para os presenciais. Agora estarei em Recife, daqui a pouco em Teresina, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, ajudando vocês a aprender. Esse é meu objetivo. Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e bom trabalho, e bom final de semana a todos. Continue estudando. É isso aí. Só vou escrever aqui, obrigado a todos, né? Boa semana, bom fim de semana a toda a nossa interação. Obrigado. Compartilhe nosso canal. Tchau, tchau, pessoal.